pra me alcançar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, palavras de esperança. Eu sou João Batista e hoje trago até você a leitura de Hebreus capítulo 2, de 1 a 4. A palavra de Deus, ela é comprovada por sinais. Vamos juntos a essa reflexão do dia de hoje. Apenas 4 versículos, mas que contém neles uma riqueza muito grande e com certeza nos fará refletir muitas coisas importantes a respeito da palavra de Deus. Por isso, é necessário prestarmos a maior atenção à mensagem que temos recebido para não acontecer que nos desviemos do caminho reto. A palavra anunciada por intermédio dos anjos era a tal ponto válida que toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo. Como então escaparemos nós se agora desprezarmos a mensagem da salvação tão sublime, anunciada primeiramente pelo Senhor, depois confirmada pelos que a ouviram, comprovando ao próprio Deus por sinais, prodígios, milagres e pelos dons do Espírito Santo repartidos segundo a sua vontade? Palavra do Senhor, graças a Deus. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou João Batista e tenho um convite muito especial a fazer a vocês. Dia 22 de outubro vai acontecer na sede da Renovação Carismática Católica em Patos de Minas o Retiro Palavra de Esperança. Para você participar é muito simples. Do dia 2 ao dia 20 será feitas as inscrições via Pix, Você faz o depósito no valor de R$30, manda o comprovante aqui, está aparecendo aqui embaixo, todos os contatos, o Pix e o número para o qual você vai encaminhar o comprovante e fazer a sua inscrição. Será uma alegria receber cada um de vocês. Dia 22 de outubro, em Patos de Minas, o valor da inscrição R$30 para ajudar nas despesas com a alimentação. Tenho certeza que será um retiro que vai transformar a sua vida. Espero cada um de vocês. Combinado? Forte abraço e até lá. Amados, a palavra de Deus, quando ela é acolhida no coração de cada um de nós, e quando ela é experimentada na sua essência, na nossa vida, ela sempre vai deixar sinais, sempre. Por isso que é muito doloroso, é muito triste para nós que amamos a palavra, quando percebemos que muitas pessoas têm um desprezo muito grande por ela. E ou não fazem questão nenhuma de ter a palavra como destaque maior em sua vida. Vou fazer uma simples pergunta só para você entender melhor. Quanto tempo você dedica por dia com a palavra de Deus? Você tem um momento específico para ler alguma coisa da palavra? Os grandes testemunhos que eu tenho recebido acerca da palavra de esperança é de pessoas, para mim, o grande testemunho, além de pessoas que foram restauradas, convertidas e tantos outros testemunhos, o grande testemunho para mim é aqueles que, João, eu aprendi a tomar gosto pela palavra e todos os dias eu rezo com você. Eu paro, eu sento, eu vou ouvir, eu vou grifar na minha Bíblia, eu vou marcar aquilo que chamou a atenção. Tem gente que faz até diário espiritual. O que é isso, João? Lê a leitura, ouve o que eu falo, depois tira uma mensagem e escreve ali no seu caderninho. Então isso é bacana demais. Eu louvo muito a Deus. Para mim, uma das grandes graças da palavra de esperança é estar promovendo o amor pela palavra de Deus. O amor pela palavra de Deus. Então eu já tenho percebido pessoas que antes não tinham o hábito de rezar a palavra, de ler a palavra, e depois que começou a ouvir a mensagem, palavra de esperança, tomou gosto pela palavra. E mesmo aqueles que às vezes não pegam a Bíblia, não acompanham junto comigo, mas estão lá fazendo o seu almoço, coloca para ouvir a palavra. Eu acho interessante, tanta gente que ouve 2, 3 vezes a mensagem no dia.
E outros às vezes não ouvem porque a mensagem é até um pouco grande, 20 minutos, né? Mas a grande maioria gostam de ouvir a palavra e ouvem mais do que uma vez. Eu sei que muitos às vezes têm dificuldade de compreender a palavra. E é verdade, tem hora que a palavra ela não é fácil. Mas nós precisamos de clamar o auxílio e a graça do Espírito Santo. Porque Ele é quem vai nos dar a compreensão correta da palavra que Deus tem reservada para nós. Então olha que interessante o primeiro versículo. Por isso, é necessário prestarmos a maior atenção à mensagem que temos recebido, para não acontecer que nos desviemos do caminho reto. Então, nós sabemos que o caminho é quem? É Jesus. Ele mesmo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem acolhe a palavra e a coloca em prática, com certeza vai ter mais discernimento para compreender o caminho que devemos seguir. A palavra ela nos sustenta e nos fortalece para não acontecer de desviarmos do caminho reto. João, mas se acontecer de eu desviar, de eu cair, de eu ter errado na minha vida, meu irmão, em Deus o que é mais bonito é que Ele a todo instante está pronto para nos dar uma nova oportunidade. Se eu desviei do caminho reto, se eu errei, isso todos nós estamos sujeitos a fraquejar, a vacilar. O que nós precisamos ter no coração é um arrependimento sincero e um desejo de voltar a partir daquele ponto que eu desviei do caminho. Então Deus nos quer com certeza caminhando naquilo que Ele nos ensinou, naquilo que Ele deixou como direcionamento, para que assim possamos ter Ele como caminho, verdade e vida para um dia alcançarmos a ressurreição, a vida eterna. Mas se nós por algum motivo vacilarmos, procuremos aí os confessionários, procuremos um sacerdote, façamos uma boa confissão, com o desejo de recomeçar a partir do ponto que havíamos caído. E não ficar escravo daquilo que você fez de errado. Tem gente que é completamente feliz e acha que vai resolver alguma coisa, ficar se martirizando. Porque no meu passado eu errei demais. Deus, misericórdia. Não está certo pedir misericórdia. Mas se você já fez uma boa confissão, já se arrependeu verdadeiramente, deixe o passado na mão de Deus, para que esse passado não continue escravizando você. Quantas pessoas são totalmente infelizes porque não conseguem colocar o passado no passado. Outros já são infelizes porque não conseguem deixar o futuro nas mãos de Deus. E por não ter resolvido bem o seu passado, ser ansioso demais pelo que vai vir, não consegue viver o tempo de agora, o momento presente. E às vezes acaba se perdendo por esse caminho. Coloca o passado difícil, errado, ruim na mão do Senhor. Arrependa-se verdadeiramente e confia na misericórdia de Deus, meu irmão, minha irmã. É só na misericórdia que devemos confiar e ter um arrependimento sincero. Eu errei, Senhor, eu me arrependo profundamente. Não me deixe cair de novo. Me faz uma nova criatura renovada por Tua palavra, por tudo aquilo que ela vem nos ensinar, por tudo aquilo que ela vem dar direção. Porque ela é a palavra de Deus, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que santifica. E é nessa palavra que eu quero buscar o meu sustento e a minha força. Olha que interessante o versículo 2. A palavra anunciada por intermédio dos anjos era a tal ponto válida que toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo. Se você ler o rodapé da Bíblia Ave Maria, a palavra anunciada pelos anjos, a lei foi promulgada pelos anjos, como está em Gálatas 3,19. Vamos tomar lá em Gálatas 3,19, ver o que a palavra está dizendo? É uma palavra um pouco mais complicada, mas vamos ver o que ela fala. Então, que é a lei? É um completo ajuntado em vista das transgressões,
até que viesse a descendência a quem já fora feita a promessa. Foi promulgada por anjos, passando por um intermediário. Mas não há intermediário tratando-se de uma só pessoa, e Deus é um só. Portanto, é a lei contrária às promessas de Deus? De nenhum modo. Se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, em verdade a justiça viria pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o império do pecado, para que a promessa mediante a fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Olha lá o rodapé da Bíblia Ave Maria. A lei multiplica as transgressões e dá às más ações o seu verdadeiro caráter de desobediência a Deus. Conforme uma crença rabínica, seriam os anjos que a teriam promulgado no Monte Sinai por intermédio de Moisés. Eram outros tantos sinais de... Ou seja, meus irmãos, a palavra está nos dando um direcionamento para compreendermos, que segundo uma lei rabínica, como diz a expressão aqui, é essa mesmo, para não ter erro, deixa eu verificar, conforme uma crença rabínica, seriam os anjos que a teriam promulgado no Monte Sinai por intermédio de Moisés. Quando se fala das leis, fala dos mandamentos. Então, dá assim a pensar que poderia ter sido os anjos, mas a palavra sempre vai nos dar a certeza que foi o próprio Deus. Então, o versículo 3 vai nos chamar a atenção de quê? Como então escaparemos nós se agora desprezarmos a mensagem da salvação? Tão sublime, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois confirmada pelos que a ouviram. Olha que interessante. Então essa lei, como dá aí no versículo 3, como escaparemos nós se agora desprezarmos a mensagem da salvação? Irmãos, é a mensagem que nos direciona, é a mensagem que nos conduz no caminho correto. Essa mensagem que é tão sublime e que ela foi primeiramente anunciada pelo Senhor e depois ela é confirmada pelos que a ouviram de forma específica, os discípulos, os apóstolos e todos aqueles aos quais anunciaram essa palavra. Então imagina, há 2000 e tantos anos atrás, a palavra anunciada na terra até hoje tem grande força e vai continuar tendo em nome de Jesus, porque a palavra tem um nome, a palavra é o verbo é Cristo, Cristo é o Filho de Deus, por isso que essa palavra tem tanta força, por isso que essa palavra que se foi anunciada pelos anjos no Monte Sinai, se foi diretamente pelo próprio Deus, porque a palavra ela deixa nos instiga a pensar, mas é claro que é o próprio Deus que fala ao coração de Moisés, mas nós vemos também que os anjos são mensageiros de Deus, e você vai perceber que ontem falou dos anjos, hoje vamos falar dos anjos, amanhã a leitura continua falando dos anjos, para entendermos a grande importância desses anjos. Por exemplo, a palavra chegou até o coração de Maria pelo anjo? Sim. O anjo se aproximou de Maria, o anjo Gabriel. Na história de Tobias, que nós já meditamos aqui, qual anjo se aproximou? Foi o anjo Rafael. Na história lá de Apocalipse, do grande combate que aconteceu no céu, qual anjo que se levantou à defesa de Deus para mandar todo o mal embora? É claro que Deus, ele por si só já é vitorioso, mas o anjo se levanta em defesa da verdade. O anjo Miguel, que se coloca diante de Lúcifer e vai dizer o quê? Quem como Deus? Amados, a palavra está nos chamando a atenção da importância dos anjos, mas que os anjos não são maiores que Deus, não são maiores que Jesus, não são maiores do que a palavra de Deus. Eles têm a sua grande importância, eles são aqueles que nos acompanham, aqueles que nos orientam, aqueles que nos conduzem, aqueles que nos protegem, mas cada coisa tem o seu lugar e nós temos que entender isso. Tem gente que é muito preocupado
Aí já leva a questão dos anjos pelo lado do esoterismo. Cuidado. Os anjos que a palavra de Deus trazem os nomes para nós são Gabriel, Miguel e Rafael. Tá? Eu já vejo gente aí falando um monte de nome de anjo diferente, puxando aí para o lado do esoterismo. Cuidado. A palavra de Deus revela para nós esses 3 anjos, fala para nós da importância que eles têm, e tem muita gente que às vezes dá mais importância aos anjos que no próprio Deus, na sua própria palavra. Então as coisas, cada coisa tem que ter o seu lugar. E é isso que eu estou tentando explicar desde ontem. É um texto confuso. A carta aos Hebreus, eu ia falar de Paulo, né? A carta aos Hebreus é uma carta que ela tem alguns detalhes, alguns desafios para compreendê-la, mas eu acredito que nós vamos chegar lá, vamos entendendo aos poucos. Se alguma coisa eu disser aqui ficar meio confuso, eu vou tentar depois trazer de uma nova forma, mas a cada passo que nós vamos dando na leitura, ela vai nos trazendo mais direcionamento. Então vamos continuar, vamos firme, para que Deus nos mostre o que Ele quer nos ensinar com toda a riqueza da sua palavra. Olha o versículo 4. Comprovando a palavra anunciada pelo Senhor e depois confirmada pelos que a ouviram, comprovando ao próprio Deus por sinais, prodígios, milagres e pelos dons do Espírito Santo repartidos segundo a sua vontade. Então essa palavra, ela será sempre acompanhada, comprovada por sinais. Sinais que ela produziu no coração das pessoas. Quais são esses sinais? Conversão, arrependimento, mudança de vida, no sentido de desejo de vida nova. Então esses são os sinais. Os prodígios. Quais são os prodígios, os milagres? Os prodígios que Deus realiza, os milagres que Deus realiza no sentido das grandes obras. Quantas pessoas, ao ouvirem a palavra, ouviram uma oração fundamentada na palavra, recebem a graça de serem curadas de tantas realidades difíceis, recebem milagres, ações que somente Deus, ou Deus de forma direta, poderia agir. Então a palavra de Deus, ela vai ser sempre comprovada e confirmada pelos sinais, pelos prodígios, pelos milagres. E além de tudo também pelos dons do Espírito Santo, que são repartidos segundo a vontade de Deus. Então esses dons, quantas vezes eles se manifestam na nossa vida? Nós vemos os dons no sentido dos dons que recebemos no batismo e são confirmados na crisma, os 7 dons do Espírito, mas nós vemos também os carismas, que vai dizer lá na carta de Paulo aos Coríntios, desses 9 carismas que ali são citados e são repartidos sobre a vida de cada um para ser usado em favor da comunidade. Então nós percebemos, meus irmãos e minhas irmãs, essa grande graça. A palavra de Deus que chega até nós, e quando ela é acolhida, quando ela é respeitada, bem vivida, ela sempre vai produzir sinais de bênção, de graças, de milagres em nosso coração e em nossa vida. Então, Senhor, nós queremos te louvar e te bendizer pela sua palavra, por todos os prodígios, milagres e sinais que ela realiza em nosso coração. Obrigado, Senhor, por ser compassivo e misericordioso e ter tanta paciência conosco, que o Senhor nos orienta, nos direciona, nós caímos, nós fraquejamos, mas a todo instante, Senhor, sustentados por Tua palavra, queremos recomeçar. Queremos ter no coração o constante desejo de santidade, o constante desejo de vida nova. Por isso, Senhor, que a Tua palavra venha curar, venha libertar, venha fazer novas todas as coisas no nosso coração. Senhor, que a Tua palavra venha renovar a nossa fé, a nossa coragem, nosso entusiasmo, o nosso desejo de estar sempre em Tua presença. E como Maria, que acolheu a palavra de Deus que foi transmitida a ela pelo anjo, disse sim ao projeto de Deus, que nós possamos também ser conduzidos pela palavra, ser orientados por ela, fortalecidos por ela, e que nós aprendamos a confiar, assim como Maria confiou na palavra, assim como todos os homens e mulheres que acreditaram nessa palavra e permitiram que ela fosse o diferencial na sua vida.
Que a tua palavra, Senhor, ao cair no nosso coração, possa germinar e produzir frutos de santidade para a nossa salvação e para conduzir tantos outros que estão à nossa volta, que ainda não se abriram e não acolheram verdadeiramente a palavra de Deus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Sede santos como Deus é santo. Foi só tu.